Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, novamente unidos, juntinhos para louvar, agradecer, bem dizer a Deus, né? Obrigado por mais esse dia, obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pelo alimento que nos dá todos os dias, Senhor. Nós te damos graça pelo dom da vida, obrigado pela nossa saúde, pelos nossos amigos, irmãos, parentes, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, pela nossa igreja, pela nossa cidade, país, que seja abençoado, Pai. Louvado seja, Senhor. Amém, aleluia, amém, irmãos e irmãs. Hoje é uma quinta-feira, graças nós te damos por mais um dia, Pai. Nós estamos aqui reunidos para te louvar, te glorificar, em nome de Jesus, pedindo a sua graça sobre nós, sua misericórdia, e que o Senhor possa nos conceder sua infinita bondade e misericórdia. Continua conosco em nome de Jesus. Ajuda-nos a compreender a sua palavra, ajuda-nos a disseminar a sua palavra como Jesus pediu para nós pregarmos o Evangelho, e que o Espírito Santo possa nos ajudar e nos revelar essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos ler essa palavra, irmãos, que está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 12. E antes de eu ler, para não ler ela toda, eu vou falar aqui assim, ó. Vieram alguns gregos e chegaram até os... Vou ler melhor do que ficar falando. Alguns gregos entre os que tinham subido para adorar no dia da festa. Esses, pois, dirigiam-se a Felipe, que era de Betsaída da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, nós queríamos ver a Jesus. Felipe foi e disse a André. Então André e Felipe disseram a eles, e Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E na verdade, isso daqui é Jesus falando. Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. E se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, que tinha ouvido, dizia: nossa, é um anjo, é um trovão. É um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. E respondeu Jesus: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significado que a morte havia de morrer. E isto significando de que morte havia de morrer. Significando da qual morte ele teria. Sim. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levado? Quem é o Filho do Homem? Disse-lhes Jesus: a luz ainda está convosco por pouco tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz e credes na luz, para que sejais filhos da luz. E aí Jesus falou essas palavras e retirou-se e escondeu-se deles. Então, irmãos, veja bem, toda aquela multidão em volta de Jesus, e até gregos, queria ver Jesus, conversar com Jesus, e ele estava explicando o motivo da vinda dele aqui. Ele estava explicando para eles o motivo da vinda.
ele falou assim, ó, é preciso que eu venha. Eles não compreendiam essas coisas, o juízo do mundo. Quando ele vai falar assim, ó, agora é o juízo desse mundo, será expulso do príncipe desse mundo. Quer dizer, quando Jesus morreu, foi o juízo e Satanás fazendo cativo as pessoas. Ele fala, eu estou libertando vocês. E vocês ainda têm a mim agora. Fica junto comigo. Andai comigo, porque eu sou a luz. A luz ainda está convosco por pouco tempo. Porque Jesus ele estava praticamente contando o tempo, né? Ele sabia que estava se aproximando a hora. Eu não sei se ele sabia o dia, mas ele sabia que estava se aproximando a hora. Ele falava, é chegada a hora. E aí, enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Essa palavra é uma palavra muito bonita. E ele estava ensinando assim, ó. É chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Essa glória é quando ele ressuscitou, quando ele subiu. E, irmãos, ele está falando assim, ó. Eu gosto de ler o 24, que fala assim, na verdade vos digo, que os grãos de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito frutos. E aqui ele está falando do homem, né? Quando aceita Jesus, nós somos como um grão de trigo. Para que a gente dê frutos, a gente tem que morrer para a carne, para as coisas da carne. E as pessoas, elas querem servir ao Senhor e não querem entregar não querem entregar as coisas da vida, do dia a dia, não querem morrer para a carne, quer continuar vivendo na carne e servindo a Deus. E essas duas coisas não dá certo, né? Porque o Espírito Santo, ele não habita onde há mentira, onde há sujeira. O Espírito Santo não habita onde a pessoa é fingida, finge ser. Então, irmãos, a gente tem que prestar bem atenção quem nós queremos servir, a Deus ou ao mundo. E para servir a Deus nós temos que morrer para a carne, para as coisas do mundo, né? Ter uma nova vida em Cristo Jesus é realmente falar, eu era assim e a partir de hoje eu começo a servir Jesus e minha vida começa a ser transformada. Enquanto a gente deixa que a carne viva os prazeres dela, isso não é servir a Deus, não é na presença do Senhor. Então, aqui fala assim, ó. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muitos frutos, né? A semente ela tem que morrer para dar muitos frutos. Que lindo, né? Eu fico imaginando, né, quando você planta uma sementinha e depois daí a pouco você vê aquela árvore frondosa, Zilda, frondosa, cheias de frutos, né? Assim somos nós. Nós somos árvores frutíferas. Fomos sementes plantadas pelo Senhor. E hoje a gente está aqui, né? E a gente tem que dar fruto. Frutos de bênção, frutos de paz, frutos de alegria, levar amor. Tudo isso é fruto. Fala, Elcio, que você falou da palavra. Ele estava perturbado nesse momento, Jesus. Ele falou assim, ó. A sua irmã aí, Azilda. Bom dia, paz. Ele falou assim, ó. Jesus estava perturbado nesse momento. Ele falava, mas eu vou pedir, minha alma está perturbada. Que direi eu, Pai, me salva desta hora? Mas para isso que eu vim. Então ele sabia o propósito, o que havia de sofrer
e sabia que estava chegando a hora. Depois ele vai falar que ele libertou o mundo do príncipe das trevas. Ele vai falar assim, ó: e agora é o juízo desse mundo. Será expulso o príncipe deste mundo, que é Satanás. Houve um momento que Satanás pensa que ganhou a guerra, né, quando Jesus morreu, né? Mas não foi bem assim não, a gente sabe. Mas a palavra é essa, irmãos: andai ainda na luz, enquanto tendes luz. Credes na luz, para que sejais filhos da luz. E quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, olha isso daqui. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Irmãos, aborrecer a vida é não dar espaço para o pecado, é ter uma vida nova em Cristo Jesus, sabe assim? É renunciar às coisas que muitas vezes te fazem, que te dão prazer neste mundo. Renunciar, né, Edna? Paz, irmã, que Deus te abençoe. É renunciar essa vida que te traz prazer neste mundo para servir a Cristo. Isso é lindo, irmãos. Não é fácil, não é fácil. Amém. Mas na presença desse Cristo, né? Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Se você quer viver sem renúncia, esse perder, você entendeu? Esse perder, você não irmãos, querer viver sem renúncia, é você querer continuar a sua vidinha da mesma maneira, sabe? Mas a gente não, a gente aceitou Jesus e a gente tem uma vida antes e depois, né? A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a nossa vida passada tem que ser esquecida. Uma nova vida Deus tem para cada um de nós. E aqui está bem claro: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então você faz uma escolha. Ou você continua vivendo a vida que você acha aqui no mundo, que te traz prazer, ou você serve a Cristo, né? Para ter uma vida eterna, renunciando às coisas que você sabe que te traz prazer, mas que não é boa, né? Quantas pessoas estão no pecado, né? Quantas pessoas estão no pecado da idolatria, no pecado da prostituição, nos vícios. Oh, Deus misericordioso, quantas pessoas. Por quê? Porque não quer perder a vida aqui, né? Quer viver a vida aqui. A Bíblia é tudo rabiscadinha. Que nem o Elcio falou ontem para mim, que teve um cara que o Elcio falou com ele falou assim: o importante é ser feliz. Olha. Então, eu estava no Ana, bom dia, Maria, bom dia. Eu estava no hospital e conversando com um rapaz, ele estava meio, como se diz, meio bêbado, assim, meio alcoolizado. Tava muito não, mas estava bem tragadinho, né? E aí ele falou assim: importante é ser feliz. Olha só, olha a conversa. Olha a mentalidade. Quer beber, bebe, quer fumar sua maconha, fuma. Tem que ser feliz. Jesus falou. Tá. Aonde que Jesus falou nada disso, né? Nada disso. Mas na cabeça deles, irmão, ser feliz é beber, é fumar maconha, é ser feliz. Esse viveu a vida, entendeu? E aí, a gente não pode falar. Eu tenho muito hábito de apontar o dedo e falar: não, isso daí vai pro inferno. Não, já, sério, já não estão me dando umas broncas por causa disso. Quem somos e eu nós vou parar porque eu não sou juiz de ninguém. Mas pensa numa cabecinha de vento. Pensa numa cabecinha de vento. Aonde que está escrito uma besteira dessa? Pior, irmãos, é que tem gente, eu fico pensando assim, que nem fala, mas vive no pecado e finge ser, né? Eu aceitei Jesus, vai para a igreja, né? Eu conheço vários. Pensa num pecado. E continua com a mesma vida.
a mesma vida, a mesma vida. Esse perder, Sabe? Ele não quer perder as coisas dele, do mundo, daqui. Então, eu não sei, irmãos. Eu fico vendo, não é eu, é a palavra. acho que morreu e acabou. Mas não acaba E não aqui, é né? assim, né? E aqui a palavra fala, quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Ah, eu estou vivendo, eu vou indo conforme Deus quer. Deus não quer que a gente viva assim. Eu já vi um monte de pessoa falando assim, eu vou indo como Deus Vou indo quer. como Deus não quer. é como Deus quer. Deus não quer isso para nós. Deus quer o melhor para cada um de nós, né? Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, olha que lindo. Eu gostava de praticar alguma coisa e hoje eu deixo de praticar porque eu sei que é pecado. Mesmo eu tendo vontade, eu não faço. Olha aqui, eu estou guardando, né? A quem aborrece a sua vida, eu aborreço o que eu penso que eu quero. Guardá-la para a vida eterna. Eu modifico o que eu queria para mim, né? Mato as minhas vontades para viver a vontade de Deus, ao que Ele quer para mim. Aí sim, eu estou indo ao rumo em direção à terra prometida, né? Eu achei muito bonito. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Olha, irmãos, que lindo. Ali também estará meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Seremos honrados pelo Pai. É a palavra do Senhor. Sabe quem estava falando aqui? Jesus. Jesus falando para cada um de nós. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali ele está também, o meu servo. Jesus. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. Jesus estava perturbado. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim. Ele veio para ser morto. Aleluia. Por mim, por você, pelos nossos pecados, né? E ele morreu ali na cruz para nos salvar, nos dar uma vida eterna, irmãos. Então a gente tem que pedir todos os dias que o Espírito Santo nos conduza para essa vida eterna, que o Espírito Santo venha encher o nosso coração, para que a gente deixe de viver as nossas vontades e comece a viver a vontade de Deus para cada um de nós. Amém. Que a única coisa que eu peço todos os dias é para Deus é, Pai, não permita que eu saia da Tua presença, nunca, nunca. Eu falo, Senhor, se um dia faltar minha memória, Pai, se um dia faltar minha voz, se um dia faltar algo em mim, Senhor, o Senhor saiba que eu te amo, que eu quero a Tua presença, que eu desejo a Tua presença todos os dias da minha vida. Enquanto eu estiver aqui, Senhor, eu quero te honrar, te louvar, te agradecer, te benzer. Louvado seja. Oh, que lindo. É isso aí, irmãos. Vamos falar o nome das pessoas mais importantes, que a gente não pode ler o nome do caderno todo, não. Irmãos, é muito nome, olha só, muito nome, olha. Olha esse papelzinho, tudo cheio de nome. Aí a gente vai ler os últimos Estamos que nos orando pediram. pelo Samuel, um menino de 12 anos, Samuel, está internado. a Jovita também está internada. O Henrique é o menininho que quebrou a perna, né? Deixa eu ver, cadê ele? É o Henrique. Aqui, ó. A Jovita. Maria Flávia, Dona Jovita, Sr. João, a irmã Clemência, a Gabriela. O Leonardo Barcelos. Hoje vamos orar pelo Ocimar, irmãos, vai passar no médico, pedir para que Deus abra uma... Vamos orar pelo Ocimar pedindo para que Deus abra para que ele possa fazer a cirurgia dele, irmãos, todos não esqueçam de orar pelo Ocimar, para que Deus aceite, né? Em nome de Jesus nós entregamos. Ele precisa de fazer uma cirurgia, está lutando, Pai, anos e anos para essa cirurgia dessa hérnia, e o Senhor coloca sua mão poderosa sobre essa vida, Pai, em nome de Jesus. Os medicamentos não funcionam mais, tira essa dor, Pai, em nome de Jesus. E o Senhor possa te conceder a graça, um médico bom, coloca na vida dele, Jesus, um médico que queira, que faça, consiga fazer a cirurgia Pai, dele, em nome de Jesus, Senhor. Sabe, irmãos, tem médico que fala assim, não é, daí não é vai pra deixando, mim, vai e deixando. Com tanta dor, tanto sofrimento. Olha aqui, eu já vai fazer 1 ano que eu fui no ortopedista, 1 ano.
Aí ele mandou tomar remédio, fazer fisioterapia, não adiantou nada. E eu estou esperando. Aí ele falou, a hora que você acabar, você volta aqui. Aí eu voltei lá, ele falou, então, pelo jeito piorou. Falei, piorou. Então é só cirurgia. Encaminhou e nada. Era para mim estar sofrendo aqui um ano, mais um ano. Já faz 4 meses que eu operei, fiz agora dia 25. E acabou a dor, acabou o sofrimento, então é orar pelo Simar para ele conseguir também. Não vai. Então, não adianta você falar, eu tenho um sistema de saúde, é ótimo para gripe, para dengue, para essas coisas, mas uma pessoa que precisa de uma cirurgia, de uma coisa grave, eles enrolam e não vai. E não acredito que tem tantos assim. E a gente sabe a dor que é, o sofrimento que é, e orar, né? E que o Senhor possa colocar a mão sobre esses médicos, que os médicos novos que estão vindo sejam os médicos abençoados, cheios do Espírito Santo, e possam ver a dor do irmão, que eles são estudados para tirar a dor, para lutar contra a dor, contra os males, né? E nós colocamos todas as nossas mãos, como nós colocamos todos os irmãos que estão aqui. Aqui tem câncer, aqui tem plaqueta baixa, aqui tem desemprego. Quero entregar o irmão do Elcio, o Hermes. Aqui tem problema de coração. A irmã do Elcio, a Zilda, o Hermes, né? E todos os irmãos, todos que estão nesse caderno, e Deus conhece. Aqui tem pessoas que têm espírito de suicídio. E nós estamos repreendendo esse demônio que está agindo na vida dessa pessoa, querendo levar ele ao suicídio, mas o nosso Deus Todo-Poderoso há de visitar ele e nós repreendemos esse Satanás. Edna, é verdade, né? As pessoas acham que Amém? a vida é só aqui, né? Que Deus possa entrar com providência na vida de cada pessoa que está aqui pedindo, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor conhece, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Nós colocamos nas tuas mãos, Pai, nas tuas mãos, todos esses enfermos, e o Senhor possa entrar segundo a necessidade de cada um, porque o Senhor conhece. O Senhor visita, o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor liberta, Pai. O Senhor traz de volta a alegria. Senhor. Entra com providência, Sim, Pai. Aquelas pessoas que precisam de um emprego, o Senhor possa lhes conceder um emprego, abre uma porta, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Das pessoas que estão necessitadas. Tem gente que paga a vida inteira, quando vai dar entrada, eles ficam postergando, jogando para lá e para cá. Tem misericórdia, Senhor. Põe sua mão poderosa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ana, que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe. Edna, Maria, Zilda, Eva, todos que entraram na live vão entrar depois, o Emerson, todos, né? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente e fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã cedinho, se Deus quiser, com mais um maná, tá bom? Amanhã não. Amanhã nós não vamos, talvez vou a gente viajar. Dependendo do jeito que tiver o sinal de internet, aonde que a gente tiver esse horário. Aí eu faço lá de onde eu tiver. A gente faz do carro. Tá bom? Lá do tá, carro, de manhã. se tiver, como que fala? Sinal, porque se tiver às rede, vezes vai dar sinal. Aí então amanhã, se eu não aparecer, é porque não tinha sinal aonde a gente está. Mas se tiver sinal, a gente vai fazer live da nossa viagem, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Certamente o Elcio vai fazer a live sexta-feira à noite. Sexta-feira, sim. Lá de Ubatubaúba. É uma delícia, né, Amém, gente? irmão. Deus abençoe seu dia, chuva de bênçãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Amém, amém. A chuva de bênção, irmãs. Foi? Não foi, peraí. Quando tiver essa faixa aqui Raquel, a paz, Raquel, Maria. A paz, Maria, Raquel. Deus abençoe. Ninguém, né, Maria? Ninguém. Ana.